para que cada semente aqui plantada, Senhor, por todos os ministros que vêm até aqui, mas por essa semente, especialmente por essa semente hoje, para que tudo prospere a 30, 60 e 100 por um, Pai. Eu oro, meu Deus, e declaro sabedoria na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos, da diretoria dessa igreja, para conduzir esse povo, meu Deus, para aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês viram que eu estou na paleta? Dá para cantar, né? Alguém falou, vixe, que isso, Alice? Oi, gente. Vocês viram que eu estou na paleta, né? Da música? Então nós vamos fazer um combinado. Eu vou pregar. Se vocês falarem amém, eu continuo. Se não, eu vou cantar. Quem fez esse barulho aqui sabe da minha história com a música, né? Todo mundo conhece essa história, né? Ou não? Porque senão eu conto de novo. Alguém não conhece? Acho que Oruan não conhece ainda não. Você não conhece? Maravilhoso. Você não conhece, Jaque? Essa história é maravilhosa. Quando eu, na tentativa de me tirar da rua, minha mãe me inscreveu em todos os cursos que eram possíveis. Então, eu fazia escola de manhã, fazia Senai na parte da noite, e de tarde ela me colocou no conservatório. E aí eu fazia aula de violão. Na verdade, lá você faz canto coral, musicalização, violão. E aí, como estava sobrando dias na semana, ela me colocou em viola, caipira e maculelê. Você vê que ela queria me ocupar, né? E aí, na aula de violão, a professora um dia chamou minha mãe lá e falou assim, Leila, vem cá que eu preciso conversar com você. Com o Caio aqui, nós temos 3 tipos de aluno. Os que não são bons, mas gostam de estar aqui, esses aqui são legais, eles vão aprendendo. Tem os que são bons e gostam, esses são os maravilhosos. E a gente tem Caio. Caio não é daqui. Mas eu não podia ficar na rua. Então, eu continuei na escola. 3 anos, bicho. 3 anos no conservatório. Aí, teve um ano, e o conservatório Nossa, é humilhante, né? Porque você faz a aula e no final do ano tem uma apresentação. E aí, chegamos no final do ano, a professora chamava Renata, inclusive, tomara que Renata esteja me vendo agora, para ela ver que Renata podia vir na igreja, né? Tá precisando de converter. Aí, Renata falou assim, é o seguinte, a nossa música escolhida para a apresentação de final de ano para os pais vai ser daquela salmista Ivete Sangalo. Que a música fala mais ou menos assim, é quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou o sol. Vocês conhecem essa música? Todo mundo conhece, né? Não é possível. E aí, Renata dividiu a sala assim, as meninas cantavam, os meninos tocavam. E eu abri a janela. Pode isso? E no final do ano ela me fez abrir a janela na apresentação da escola. Eu nem era o sol. Eu podia ser o sol. Amém? Então eu vou pregar. Se não tiver amém, eu canto. Amém. Aleluia. Fica combinado, então. Vocês estão ligados? Isso aí. Gabi tá ali. Como é que eu vou fazer? Vocês estão ligados? Eu estou com a menina na mão. Justificativa, né? Dá para fazer. Amém, irmãos? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de João. No capítulo 4. João. Está escrito assim, no capítulo 4, no versículo 24. Deus é Espírito. Amém? Amém? É necessário
que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém, gente? Amém. Eu fiquei pensando, estou fazendo verbo diário essa semana, e os meninos estão querendo que eu faça um negócio aí, eu não vou fazer. É um barulho caboclo aí. Depois, no final, talvez eu faça. Foi um combinado que eu fiz com eles ali. Para quem não sabe, eu sou o pastor dos adolescentes, aí eu tenho que ficar lidando com esse tipo de pessoa. Da outra vez que eu preguei, veio um irmão me elogiou e falou assim: velho, você pregou bem, dá até para você pregar para a gente agora. Tipo, falando que adolescente não é gente, bicho. Eu concordo. Enfim, estava fazendo verbo diário e eu tenho percebido, na verdade, essa ministração, ela falou muito comigo, né, quando eu estava estudando para montar o esboço, porque, de fato, a gente tem vivido um tempo onde a gente tem colocado muita força para melhorar. Amém. E isso é verdade. Amém? Ou vocês querem que eu canto? A gente tem colocado muita força para melhorar. E isso é bom. Amém. Eu lembro quando a gente chegou no Rema, o pastor Marcos foi o nosso primeiro diretor de uma galera aí. Depois o Carol assumiu a bronca. Mas a gente chegou muito errado, sabe? E aí se via a força para tentar melhorar. E isso é bom. Mas o que eu tenho percebido é que a gente tem colocado, a maioria das pessoas tem colocado a força nos braços, para ficar mais fácil de ilustrar. Tem tentado de forma natural avançar. E eu sei que todo mundo tem problema ou tem alguma demanda para resolver. Só que tem tentado encontrar a resposta num âmbito onde, na maioria das vezes, não é que Deus não esteja nesse âmbito, mas Ele não marcou o encontro com a gente nesse âmbito, que é no âmbito natural das coisas. Ou físico, ou no âmbito da mente, porque a gente, né, quem fez o Rema sabe que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. E a gente é espírito, mas a gente tem uma alma e estamos num corpo. E a gente tem tentado resolver os nossos problemas no campo da alma. E no campo da alma, você vai até onde o seu intelecto permite. E isso já é um problema, porque alguns têm um intelecto maior e outros menos. Mas mesmo que a pessoa que tem um intelecto muito avançado, um QI muito alto, nesse campo, a gente não ganha. E aí, a gente esbarra em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos problemas, a gente tem esbarrado no âmbito natural, no campo da alma, sendo que o encontro que o Senhor marcou com a gente foi no Espírito. Porque está clara a palavra. Ó. Começa, João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os adoradores adorem em Espírito. E aí, na maioria das vezes que você tem uma demanda, você procura, no âmbito natural da mente, resolver. Você começa, como que eu vou resolver esse problema? E lá você fica preocupado, porque pode ser que você ache a solução, pode ser que não. E quando não, e às vezes a gente faz o campo inverso, né? Você vai primeiro para a alma, tenta resolver de todos os jeitos, você não teve como, acho que eu vou orar. Sendo que tem que ser o contrário disso. A gente tem que entender que a gente é espírito. Amém. Que a gente precisa combater as nossas dificuldades no âmbito espiritual. Amém. Eu lembro quando a gente veio para o Rema, quem joga a isca, né, quem converte, quem vai lá e prega o evangelho para a gente foi o Rodrigo. Ele tem a empresa, a Mexa-se, e na época ele ofereceu trabalho, eu precisava de trabalho, me candidatei à vaga, tinha muitas vagas, então eu estava aceitando qualquer um. E lá, o pastor Paulo, que já estava discipulando ele, e ele começou a pregar para a gente. E aí depois, lá a gente tinha uma reunião, já vai lembrar bem dessa reunião, ela era terça-feira à noite. Ela começava às 9 horas da noite e ela não acabava.
Nunca. Amém, gente? Amém. Vocês estão ligados? Não, tá fraco, hein? Vocês estão ligados? Aí a reunião começava às 9 horas da noite e pastor Paulo só não chamava a gente de bonito. Até porque ele não mente. Mas a gente foi corrigido em tudo. Em todos os âmbitos, em vários aspectos. Era correção atrás de correção. E eu lembro que nessa mesma época a gente foi sendo corrigido lá, e aí veio o convite para a igreja. Eu falei assim, eu não vou, porque eu já sou corrigido daqui, se eu ir lá, vou ser corrigido. E Rodrigo falou assim, você quer ter uma vida parecida com a que eu tenho? Eu quero, então faz o rema. Convite para você, faça o rema. Eu falei assim, é o único caminho? Ele falou assim, é o único que eu conheço. Eu falei, então vou fazer o rema. Doa quem doer. E vim fazer o rema. E a gente foi sendo corrigido, sabe? A palavra, o rema, para quem faz, vocês estão tendo essa experiência, mas para quem fez, já teve. Mas o rema, ele te confronta num nível... Eu acho que o ensino sistematizado ajuda, né? Segunda, quarta e sexta, não tem para onde você correr. O secretário vai te ligar. E lá na Mexa era pior, porque a gente era uns 15 que fazia. Então, se você não ia no dia, você sofria um bullying. Fora você não está no assunto, né? Que você chega todo mundo comentando da aula, você não sabia. Eu falei, não, tem que ir. E aí, a gente foi sendo corrigido, foi sendo corrigido, foi sendo corrigido. E aí eu lembro que uma vez, eu saí de uma dessas, era aula de consagração, e eu, carnal, bicho, a gente era carnal. A gente era tão carnal que às vezes, tipo assim, o padrão, o rema, a gente não vinha de pirraça, era pirraça. O horário era 8, aí 8 horas você na porta, assim, ó. Esperando para atrasar. Sabe, glória a Deus pela vida dos nossos diretores, por quem aguentou a gente, bicho. Porque, amém. Teve um dia que eu falei assim, eu vou embora, pastor Márcio, por quê? Eu falei assim, acho que eu estou cansado. Ele, não é assim no rema. Você não vai embora porque você está cansado. Ou você acha que ninguém aqui está cansado? Eu falei, é mesmo, pastor, eu nunca tinha pensado por esse lado, não. Achei que só eu trabalhava nesse lugar. E aí, a palavra me confrontou esses dias num nível muito forte, assim. E eu fui embora, eu morava longe, lá longe. E ali era longe. Perto da casa de Martulho, ali na igreja de São Judas, ali perto. Eu parei chorando, fui embora chorando, bicho, soluçando de chorar. Eu parei a moto, encostei a moto no canto, ajoelhei no meio da rua e falei assim, pai, eu não quero mais ser um animal. Porque esses dias, sabe que o professor falou que eu era um animal? Que eu vivia segundo as minhas próprias vontades, que eu fazia tudo que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria, e que isso era ser um animal, que animal que vivia assim. É um absurdo ele me chamar de animal, embora ele estava certo. E eu ajoelhei na rua e falei, pai, eu não quero mais ser um animal. Aí passou, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio da rua, velho? Montei na moto envergonhado e fui embora para casa. E o rema aconteceu, as coisas foram acontecendo. E a gente foi melhorando. A gente foi melhorando, e aí já estava na reta final do rema. Veio um professor dar uma aula, e esse dia, na aula de consagração, eu estava sem BO. Sabe aquele dia que você está tranquilo, assim, sucesso, consciência limpa. Eu aqui, pai, obrigado, Senhor, porque minha vida melhorou demais, bicho. E eu, sentado ali, mais ou menos ali, perto de gato, estava assim, adorando, o olho fechado. Pai, obrigado, eu não tenho nada para pedir, hoje está top. Porque eu sei de onde eu saí, eu estou vendo minha transformação, a vida está melhorando. Eu estou até com um casamento marcado, olha que absurdo. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu falando obrigado. O professor que veio de Natal, que não me conhecia, que nunca conversou comigo, passou atrás de mim, bateu nas minhas costas e falou assim, eu falei que você não ia ser um animal? Quem contou para ele? Gente, isso foi uma das absurdas vezes que eu vi o Espírito Santo se mover. Teve um dia que a gente já era como ser dirigido pelo Espírito, eu acredito, como ser guiado pelo Espírito. A professora era a Thaís, ela estava aqui dando aula, eu fui a Bocaiúva para ver uma coisa do meu casamento, e eu atrasei para a aula. Eu vim atrasado, aí Gabi morava num prédio, quem é daqui de Montes Claros vai saber, ela morava no Firenze ali, e quem vem pela Santa Lúcia sabe que a Santa Lúcia só sobe, não desce. É papo de Montes Clarense aqui agora, né? Mas Santa Lúcia só sobe, é mão única.
Eu estava de carro, olhei para o lado que subia, não vinha ninguém, que eu falei, vou subir. É um dia normal na Santa Lúcia. Quando eu entrei, um carro veio de frente e tirou um fino. O cara desceu na contramão correndo. Tirou um fino do carro assim, eu fiquei assustado. Quase que eu fiquei branco. E aí, o sangue voltou, eu falei, não dá tempo de morrer, nós temos que ir para o Rema, então vamos embora. Marcha no carro e vim para o Rema. Quando eu cheguei na porta aqui, a gente atrasou umas meia hora, depois da tolerância. A turma estava toda em pé, orando em línguas. Aí, a hora que eu entrei na sala, a professora, pode sentar, gente, quem precisava chegar, chegou. Intercedeu com a turma meia hora, sendo guiada pelo Espírito. Agora, gente, o Espírito Santo, ele existe. E por mais que a gente ouça isso, falar isso sistematicamente, todos os cultos, por mais que seja orientado a falar em línguas, a se mover no Espírito Santo, a considerar ele para tomar as decisões, na maioria do dia, na maioria do tempo, no dia, a gente toma decisões baseadas no nosso intelecto. Vivendo a vida no campo da alma, onde a gente vai perder o jogo. Por que está tão evidente as doenças do intelecto? Por que tem tanta ansiedade? Por que tem tanta depressão? Por que não teve? Eu acho que antigamente o povo era mais místico, e eu não sei avaliar se isso é bom, mais pior, mais melhor, não existe, né? Mas se é bom ou se é ruim. Mas o que eu vejo na minha avaliação atual é que a gente é muito normal. E graças a Deus nós estamos pondo muita força para não ser carnal. Inclusive vocês estão aqui no culto. Mas muitas vezes você está aqui e não está recebendo. Ou você está aqui, está ouvindo, está anotando e não está recebendo. Porque se eu te falar que eu sei tudo que me ensinaram no Rema, eu estou mentindo. É muita matéria. Intelectualmente, eu não consegui gravar tudo. Sabe o que eu gravei? O dia que o Espírito Santo falou assim, você não vai ser um animal mais. Eu gravei o dia que eu cheguei que a professora ficou um tempo orando em línguas. Eu gravei um dia que eu estava sentado ali perto de onde é que o Zorro estava, e o Espírito Santo falou assim, me entrega o que você tem no coração que rouba minha atenção de você. Porque a gente está... Gente, estou falando... Eu conheço quase todo mundo, mas eu não sei do íntimo. Estou falando de mim. Quando eu vim para a igreja, eu tinha um objetivo. Ficar rico. Eu não aguentava mais ser pobre. E aí eu falei, velho, alguém tem que dar uma solução. Não dá mais, não. Eu fiz Senai a vida toda. Já chega. É Senai, é conservatório, é escola. Então, talvez você tenha uma meta natural e está tudo bem. Não estou falando que isso está errado. Estou falando que você tem um objetivo. E você vem aqui buscando a estratégia natural para fazer isso acontecer. Eu estou aqui para te falar que não vai acontecer. Porque todas as transformações que são sinceras, elas aconteceram no Espírito. A gente foi transformado, quando Jesus morre na cruz, Ele não renova a sua mente. Quem renova a sua mente é a palavra. Ele renova o seu Espírito. Então, a gente tem que começar a confiar no Espírito Santo para tomar as nossas decisões. E a gente tem vivido uma vida tão natural. E isso é ruim. Sabe por quê? Porque no natural, você finge. Isso é religião, isso é ser religioso. É estar aqui e não receber, para quê? É estar aqui e não entender, para quê? Ah, Caio, mas eu não entendo tudo que você fala. Eu também não. Mas você tem que confiar no íntimo do seu espírito. Senhor, eu vou lá, eu vou receber. Mas não existe uma expectativa. Ou talvez a expectativa é no âmbito natural. Mas Deus não marcou o encontro com você no âmbito natural. E você está indo para a reunião presencial, mas ela é online. Você está chegando lá e não está achando ninguém. Agora, por quê, Caio? Porque tem que ter um porquê. Vocês vão concordar comigo. Vocês estão ligados? Boa. Vocês vão concordar comigo que tem que ter um porquê. Porque tem que ter um porquê. Não é possível. Eu fiquei mais questionador com isso depois que eu comecei a ministrar para os adolescentes. Porque eu explicava, e eles, por quê? Eu explicava, e eles, mas por quê? E vocês me perguntar por quê de novo. Explicava de novo, mas eu não entendi. Mas sério, por quê? Por que a gente vem, bicho?
senta aí e mexe no WhatsApp. Porque tem internet na sua casa. Por que a gente vem, senta e não entende, não recebe? Tem então um porquê. Senhor, e eu fui tentar entender o porquê disso. E eu acredito, do fundo do meu coração, deixa eu ver se eu estou no esboço. Tá. Eu acredito que a gente ficou muito soberbo. E aí agora existe, e a soberba faz com que a gente tente se encaixar num padrão. Qual que é o padrão? É vir para o culto? Então eu vou para o culto. Sabe por que eu acho que funcionou uma época muito forte na Ameixas? Porque a gente já considerava que a gente não valia nada. Aí chegava alguém e pregava o evangelho, aí não era normal. A gente não agia normal. E aí você vai ver que a gente era estranho. Os meninos da Ameixas eram estranhos. Não era? Era, eu sei que era. Era estranho. Marcelo ainda é estranho. Mas Marcelo, só oração por cura. É estranho. Estou falando da gente porque foi o processo que eu consegui acompanhar e avaliar. Mas você vai conseguir identificar na sua vida que existe um momento que foi estranho. Não foi estranho vir para cá, Léo? Estranho. Porque ele já fazia o rema. Eu tocava, ele gostava de tocar. Tocava nas aulas de consagração, na época precisava. Ele já tocava. Para que fazer? O normal era não fazer. Mas ele se moveu no estranho. Eu precisava fazer o rema? Precisava, mas assim, era estranho. Sabe por quê? Porque eu era católico. Ministro da Eucaristia. Aquele que entrega o pãozinho. Vocês estão rindo, mas todo mundo ria. Era um absurdo. Eu tinha amigos que quando eu estava lá com a roupa, entregando o pão, já que tá rindo que ela sabe, ele trocava de fila. Porque era eu, bicho. Mas eu também trocaria. Era normal vir para a igreja protestante, virar crente. Minha esposa, mesma coisa. Católica, daquela que ensinava na salinha das crianças, lá chama catequese. O dia que ela batiza, a gente batiza, era um olho na água, um olho na porta, porque qualquer momento o pai dela entrava e era confusão. Mas ela se moveu no estranho. Era estranho. É estranho o casal resolver casar virgem. Estranho, mano. Estranho demais. É estranho. E aí, como a gente está acostumado a mover no natural, aí está ficando natural. Aí você quer resolver a demanda sua no quê? No natural. Aí vem uma doença, você quer resolver como? No natural. Aí vem um boleto que você não estava esperando, você quer resolver como? Natural. Gaiás vão casar, vão fazer festa. É normal fazer festa? É estranho. Porque é muita gente, pouco tempo, muito serviço, muito caro, e o noivo e a noiva é o que menos aproveita. Eu estou mentindo? A minha festa de casamento tinha 300 pessoas, 200 eu não conhecia. Eu tinha 100 convidados, metade eu dei para Erivelto. Eu falei assim, não, Erivelto, pega metade para você aí, que ele ia pedir Larissa em casamento no dia. E os outros 50, eu falei, não, minha família não está preocupada não, bicho. Estranho a pessoa resolver fazer uma festa, porque no natural dava para mobiliar uma casa, não dava? Carol fez festa também, dava para mobiliar uma casa, não dava? Estranho demais, bicho. 2 casas e comprou um carro. Estranho, mano. Era estranho. Eu lembro que quando a gente começou o departamento da produção de culto, Gleice e Alice sistematicamente estavam em Januária. Iam, né? Tinha família lá. Era estranho, não era parar de ir para estar no culto todo domingo. E a gente era líder. E quando a gente fez o discipulado, foi o discipulado, foi? A gente era líder e participante, então a gente organizava e participava, não dava nem para faltar. Porque você dava a falta em você mesmo, era um trem.
Estranho, só que mudou a nossa vida. O que tem acontecido é que como a gente se move no natural, não tem movido, não tem resolvido. E o nome disso é religião. Naturalmente você toma banho, naturalmente você põe a melhor roupa que você tem, ou a segunda melhor, porque você guarda uma para a festa. Guarda ou não guarda? Guarda uma para a festa e vem para o culto. Senta na cadeira de forma natural, vê os avisos de forma natural, você já sabe a liturgia, na maioria das vezes você nem olha, você já sabe que o cara vai subir e vai falar assim, chama os avisos, aí a mesma piada é a mesma. É a liturgia. E sabe o que eu acho engraçado? A gente vai participando disso, vai participando e fica natural. E a gente começa a não receber. E a vida não começa a melhorar. E naturalmente você começa a reclamar. Mais engraçado é o seguinte, trazer para o natural é pegar Deus, que é espírito, e colocar no âmbito que você consegue ver, ou tocar, ou sentir. Os nossos irmãos, também cristãos, é cristão que se fala? Fazem imagens, produzem imagens de barro, e eles materializam Deus no âmbito físico. Aquilo ali é Deus, e eles creem que se tocar, ou se rezar, ou se fizer o que fizer, eles vão obter uma resposta. Amém? Amém. E a gente chama isso de idolatria, não é? Amém? É idolatria, não é, gente? É idolatria. E o cristão evangélico espera sentir. Se o Senhor falar comigo, eu vou arrupiar. Ô Senhor, mas se não chorar, não vale. Aí tem que sentir. Aí a pessoa fala assim, você é próspero, mas eu não estou vendo dinheiro. Você é curado, mas está doendo. É pegar Deus, que é espírito, transformar em sensação, para que você sinta. Isso é o quê, gente? Isso não é idolatria. É que é bom falar do outro, que pegou Deus e colocou na forma física. E nós que estamos pegando... Nós não. As pessoas... Amém? As pessoas que estão pegando, os cristãos evangélicos que estão pegando Deus e colocando no âmbito da alma, não é idolatria. E é muito importante, porque o texto fala o quê? Deus é necessário que os adoradores o adorem em verdade. Vamos lá em Gálatas 5, no capítulo 25. É que é para dar tempo de digerir essa aí, que essa aí foi pesada. Esse dia eu estava brincando com o pastor Paulo. Aí ele falou assim, bicho, eu tenho que arrumar um líder de jovem melhor. O pastor Paulo faz isso com a gente, né? Dessas humilhadinhas assim. Eu falei assim, não, um melhor não aguentava esses meninos aqui, não. Tinha que ser eu. Para essa fase tinha que ser. Sabe por quê, gente? Porque doeu em mim quando essa palavra virou rema no meu coração. Falei, bicho, eu tenho feito isso demais, Senhor. Me perdoa. Eu tenho pegado o Deus que é espírito, colocado num âmbito natural e tenho tentado resolver minhas coisas. Então, doeu demais, bicho. E aí, por que eu estou falando dos meninos? É porque os meninos fazem isso. E aí eu consegui entender a dor deles, né? Eu sei que vai chegar um dia de jovem melhor, gente. Amém? Amém? Deus vai preparar. Ou então eu vou ficar melhor. Chegou, Leozinho. Mas você não se liga, né? Os jovens ainda estão enrolados. Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo... É isso. O crente que não se move pelo Espírito, ele está desamparado. Trazendo para a língua dos jovens, ele está na guerra sem colete. A Marcela falou assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nossa, deu 5 hoje.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 25, está escrito assim, ó, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. 23. Eu falei 25? Foi mal. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo sejam preservados, irrepreensível, na vinda do Senhor Jesus Cristo. A alma, ela vai ser renovada pela palavra. E à medida que você se expõe à palavra, você vai renovar a sua alma. Amém? O corpo, eu já acho o corpo... Eu acho não. O corpo ele é tipo um adolescente. Ele não vai aprender. É como se fosse uma criança. A criança é o seguinte, você precisa falar com ela o que ela não pode fazer. E eu até estou estudando agora que eu sou pai, vocês viram? Gabi me mandou um texto lá para me ler, um vídeo. Lê o texto e vê o vídeo. Falando que assim, a criança, você fala com ela, não pode. E para ela é um momento. E ela não vive o antes e o depois. Ela não tem ansiedade, ela não vive o antes e nem o depois. Ela vive o momento. Então então não pode. Da mesma forma, se você dá um presente, ela fala assim, nossa, o presente. Você dá outro presente, de novo, ela vive aquela cena várias vezes. E o corpo é isso. Não pode de agora, é o mesmo não pode daqui 50 anos. Não pode. É você que precisa falar assim, come menos. É você que precisa falar assim, isso aqui não pode. Isso aqui você precisa fazer. Então, alma é na palavra, corpo é no comando. Você precisa se posicionar. Amém? E aí, qual que é terminando de fechar essa parte, eu estava falando aqui que foi muito estranho, né? Tudo que você decidiu fazer, que mudou a sua vida. Amém? E é isso que tem acontecido. Porque de forma natural, a gente tem se tornado natural. E o Espírito Santo, a própria Bíblia fala, né? A língua estranha. Quando você ora em outras línguas, é uma língua estranha. Requer de você algo estranho. Você precisa se mover no estranho. O que é estranho para você? A gente fez uma reunião hoje na Meixas, lá, a liderança, e eu e Gar, a gente comentava sobre isso. Servir para mim não é estranho. Então eu faço com naturalidade. Mas se for estranho para você, é a demanda que você precisa se organizar para fazer. Você precisa se mover no estranho. Você precisa se fazer, se movimentar no que tange para você alcance o âmbito espiritual. Ah, Caio, mas eu sou tímido. Ah, gente, tipo assim, beleza. Eu sou tímido, beleza. Eu vou deixar essa passar, você é tímido. Mas se coloque nessa situação comigo. Você tem um parente. Seu parente precisa de um rim. Aí chegou lá uma pessoa e falou assim, seu parente está precisando de um rim? Eu vou dar o meu. Beleza, a pessoa doou o rim e salvou a vida do seu parente. Aí você descobre que o parente está na sala. Ó, gente, o doador está na sala. Ó, o doador está aí. Você vai lá pegar na mão do doador? Pô, o cara salvou a vida, né? Considera aí que é sua mãe, vai que é uma pessoa que você gosta. Salvou sua mãe. Aí se você não gostar da sua mãe, considera que é uma pessoa que você gosta. Acontece. E aí, salvou, bicho. Eu vou lá pegar na mão daquela pessoa. Muito obrigado, você salvou a vida da pessoa que eu amava. Se você for mais extravagante, você abraça, ajoelha, chora com a pessoa. Agora eu estou falando que você precisa se mover no estranho para ter conexão com quem deu a vida por você. Sendo Deus, abriu mão de ser Deus, se tornou alguém frágil, morreu na cruz, para que você tivesse acesso, e você é tímido. Aí o cara corre no culto, você julga o cara que corre. O cara roda no manto, você fala assim, eu acho que é
É demais. Não é demais. Sabe por que não é demais? Porque eu vi, quando essa igreja começou, eu estava chegando também, e eu lembro, lógico que não, eu cheguei um tempo depois, mas eu vi Rodrigo se mover no estranho, porque era estranho o cara dever o aluguel, a escola dos meninos, e tirar um valor alto e investir na igreja. É estranho, porque o normal é pagar a escola. É estranho demais um casal resolver sair do conforto de Belo Horizonte, vir trazer mais 2, que também saíram do conforto de onde eles conheciam, e implantar uma igreja. É estranho demais. Mas o mover no estranho deu acesso a eles serem o que eles são hoje. E aí você é tímido. Porque às vezes, eu não estou falando que timidez é uma coisa que você precisa ser extravagante. Você precisa se mover no estranho, porque às vezes você é extravagante e não está se movendo no estranho. Estou falando que a gente precisa se expor àquilo que o Senhor quer, ou pelo menos mostrar que quer. A Aline pregou esses dias, é muito legal, tem que querer. Ah, eu quero viver uma vida com o Senhor. E o que você tem feito? O que a gente tem feito? Eu quero que a palavra de Deus alcance todas as cidades do norte de Minas. Você tem pregado? Ah, mas eu não sou ministro. Quem falou? Onde está a placa? E eu sou ministro. Né? Agora eu sou, né? Pastor Paulo falou que é. Brincadeiras à parte, gente, mas quando a gente começou a pregar, a gente não era ministro. Não era. E estou aqui abrindo meu coração, quando o pastor Paulo começou a pregar para mim ele não era ministro. Eu não sabia nem o que era ministro. Ele era só um cara que podia estar na casa dele, cuidando das coisas dele, e resolveu ir lá para Meixas para encher a gente. E que mudou minha vida. Talvez tenha mudado a sua. Agora, é se mover no estranho, porque o risco dele era apanhar, né? Diz assim, quem conheceu a Ameixas nos primórdios, na época mesozoica, não era uma parada simples de lidar. Já que pegou um pouco dessa parte. Né? O mais fino era Luiz. Enfim. Luiz eu posso expor. Luiz, Nels, Gabriel, tio Gui. Coitado de Gui, sofria, né, bicho? E eu queria te convidar para isso, sabe? Eu queria te convidar para se mover no estranho, bicho. Eu queria te convidar para que o culto não fosse só mais um culto. E que a música não fosse só mais uma música. Que você acompanhasse o pastor Rodrigo nos améns. Porque no meio não tem nada a ver lá, amém! Quem já viu? Aleluia! É se mover no estranho, porque eu tenho certeza que ele queria estar em casa. Eu também queria, mas eu já vim. Vamos receber, gente. O louvor se organiza, vem, toca, é bonito, tal, vamos. E aí você tá... Véi, será que eu coloquei a carne para descongelar, bicho? O tempo fechou lá fora, a janela tá tudo aberta. Nossa, amanhã é segunda-feira. Glória a Deus que amanhã é segunda-feira. Amanhã eu vou pregar o evangelho, onde eu pisar o pé, vai nascer um crente. Porque não é possível. Vamos. Tem que querer. Tem que querer encontrar com Deus, não no âmbito natural, mas no âmbito do Espírito. Senhor, o que o Senhor quer de mim, Pai? Porque eu não vou ser idólatra. Eu não vou pegar Deus, que é Espírito, e tornar coach. Por isso que eu não gosto de coach, agora eu descobri porque eu não gosto de coach. Não é normal, não pode, de jeito nenhum, que você pegue tudo isso aqui que a gente tem vivido, sabe? Aprendido, e torne natural. No ano passado, eles estão em Campina Grande agora, no ano de 2024 eu fiz a escola de ministro. E na escola de ministro, a escola pede um padrão de comportamento que não é muito o meu padrão, assim, sabe? Você tem que falar baixo,
andar mais assim, né? Normal. A meia tem que combinar com a calça, que é o bichinho que teria dificuldade. Porque ele mistura xadrez com listrado. Luizão riu porque ele lembra do dia. Então a escola você tem que... É mais, sabe? Porque é uma escola de ministro, é um treinamento. Então, eu lembro que tinha uma professora dando aula, tipo, uma professora tranquila, assim, Sheila Lacerda. Dando aula e todo mundo assim, na sala, 150 alunos. E eu acho que era, Sheila soltou uma palavra assim, e alguém aqui desses 150 vai ganhar a aula de campo hoje. A aula de campo custa R$1.000. E para você que está estudando na escola de ministro, não é todo mundo que trabalha. Eu era casado, então no meu caso a aula de campo era R$2.000. E ela soltou a palavra. A palavra foi. Eu, tímido, fiquei calado, quieto. Amém, recebo, Senhor, eu estou precisando, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu estou precisando, Senhor. Amém. E eu tenho um colega que chama Felipe. Ele deve ser uns 20 centímetros mais alto que o pastor Marcos. Grandão, mano. Bicho, ele é de Ingá. Uma cidade que tem uns 12 habitantes. Estou zoando, Ingá tem mais gente. E ele sentava ali mais ou menos onde o Leozinho estava, na primeira fileira, na escola de ministro, com Sheila dando aula. Ela não gritou, ela não fez um mover, não tinha música, não tinha luz. Ela só falou, alguém vai receber a aula de campo hoje. Esse menino levantou, bicho, e começou a rodar no manto. E rodou, e rodou, e rodou, e rodou, e sentou. A sala julgou ele. Eu julguei ele. Esse cara de Ingá é osso, velho. Cara doido da bexiga, mano. Cara, meu Deus do céu. Aqui a gente não pode nem correr. Que dirá rodar no manto. Ele se julgou. Que ele chegou a baixar, assim, chegou a murchar. Agora pensa um bicho maior que o pastor Marcos, girando no manto. Tomara que ele veja, porque ele vai lembrar desse dia. Girou, aquela confusão, e sentou. A Sheila continuou dando aula. A aula acabou por volta das 11h30, era 3 horas de aula. Eu falei, você vai embora comigo? A gente ia de Uber junto, de vez em quando. Ele, vou, Caião. A gente saiu junto. A hora que ele passou pela portaria, a moça que fica fazendo a recepção, ela tirou o envelope e falou assim, toma a inscrição da aula de campo. Eu falei, se eu soubesse, eu tinha girado. Girou no manto, na sala, recebeu, se moveu no estranho, ninguém ia ter coragem de fazer. Eu imagino que esse bicho devia estar ligado no espírito, orando, falando assim, Senhor, eu preciso da aula de campo. Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando dessa aula de campo. Senhor, o Senhor sabe que eu... E eu sei, porque várias vezes ele dormia lá em casa, porque a aula é segunda e terça. E tinha dia que ela ficava segunda, quarta, dia até quinta. O dia que era até quinta, ele ficava lá em casa, porque ele não tinha dinheiro para ir para voltar. Então, eu sabia da condição. Eu que sabia, julguei ele. Esse bicho é doido. Podia estar devendo o que for, não girava daquele jeito ali. Recebeu. E eu não. Bicho, eu vou ter que arrumar mais dinheiro, velho. Felipe, 2 giradinhas, ganhou 1.000. Se eu soubesse que era 2, eu tinha dado 2. Se moveu no estranho, bicho. Maravilhoso. Eu lembro que eu também não tive dinheiro para pagar a escola. Na escola eu tive a aula de campo. E eu falei assim, vou ter que pedir ajuda, né? Aí eu falei assim, velho, quem tem pai tem tudo, né? Eu falei para Rodrigo, Japa. Então, bicho, vai ter a aula de campo. Você consegue me ajudar, velho? Ele falou, pede no grupo dos líderes. Porque quem tem pai tem tudo. Se ele me dá os 2.000, ele me mimava. E ele tinha. Mas ele ia me mimar. Você vai precisar se mover no estranho, Caião. Vai lá no grupo de líder, mano. Tinha um grupo de líder da Meixas. Tinha gente que eu gostava e gente que eu não gostava. Gente que gostava de mim e gente que não gostava de mim. Porque tem, né? Você não agrada todo mundo. Vocês concordam com isso? Amém? Nunca a gente é inimigo, mas tem, velho. Preferências, tipo assim, não é preferência, é afinidade. Acho que a palavra é afinidade. Pede lá no grupo de líderes.
Peço. Precisei me mover no estranho. Podia ter girado igual o Felipe, né? Livrava a vergonha. Ô, gente, é o seguinte. Porque eu sei que não tem problema pedir ajuda. Mas na minha cabeça, pô, eu vim para Campina Grande e tal, os caras vão achar que eu estou passando necessidade. Eu tava, velho. Tava apertado. Era fingimento. O cara olhava assim, nossa, tá na praia. Eu fui na praia 2 vezes. Em 1 ano. E era R$25 para ir na praia. A outra vez que eu fui, Fernando Leal que me levou. Mas isso é outra história. E aí, inclusive ele vai vir, ele pode atestar essa história. Ele me levou, mano. Ligou, falou, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, você que sabe, você não é profeta? O cara tem que ser ousado. Ele falou, então você vai para Parnamirim comigo amanhã? Eu falei, claro. Quem sou eu para desobedecer o profeta, né? E ele levou a gente, foi muito legal, velho. Tá perto de alguém assim que é guiado pelo Espírito. Move no Espírito. É impressionante. Se ele vai estar aqui, vocês vão ver. Quem já viu uma vez, vai ver de novo. É impressionante. Como ele... Teve uma hora que passou uma ambulância, ele orou pela ambulância. Eu falei assim, tá curado, pode desligar a sirene. Teve uma hora que ele interpretou a oração em línguas de uma mulher no YouTube. É demais pra mim. A mulher estava orando em língua, eu falei, ô Gabi, isso é inglês? Ela, não, é língua estranha. Sensacional. Seja guiado pelo Espírito. Se mova no estranho. Não seja natural. A gente não tem reputação, bicho. Estou aqui contando tudo que eu passei, né? As vergonhas, teve mais coisas. Quem é mais próximo sabe, quem é mais de longe, me pergunta que eu conto também. Não tem problema com isso. Para te convidar a ser guiado, se mover no estranho, participar daquilo que o Senhor tem para você. Agora, se a gente continua se encontrando ou tentando se encontrar a Deus no âmbito natural, eu estou aqui para te informar, isso não vai acontecer. Você vai continuar dando murro em ponta de faca, você vai ver pequenas melhoras, como voo de galinha, porque quem está se esforçando para melhorar, conserta alguma coisa. E Rodrigo corrige a gente, vocês têm que parar de melhorar, gente, vocês têm que mudar. Vamos mudar, bicho. Não vamos ser natural, não. Vamos ser espiritual. Quando esse louvor tocar, quando essa bateria tocar, dança, bicho, se move, corre, dá um abraço em alguém, entrega uma palavra. Ah, cara, mas eu não sei o que eu vou falar. Não precisa falar nada. Às vezes a pessoa quer um abraço. Às vezes ela quer uma oferta. Oferta. Ah, mas eu estou apertado. Ah, quem não está? Só Felipe que não está aqui. Fica tirando, mano. Fica em pé, gente. Vamos orar. Oportunidade de rodar igual Felipe, viu? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor marcou o encontro com a gente, meu Deus. Marcou o encontro com os seus filhos. A Bíblia deixa claro que aquele que é os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Pai, eu oro, meu Deus, para que o Espírito Santo venha, Senhor, convencer todas as pessoas, meu Deus, porque a própria Bíblia diz que ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Teu Espírito. Convencimento, Senhor, convicção de que cada passo dado tem que ser dado sobre a Tua palavra, sobre o Teu Espírito, Senhor. Eu oro por intrepidez, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor, para que a gente possa pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, para que haja uma manifestação, Senhor, de dons, palavra de revelação, Senhor, palavra de sabedoria, dons de cura, Senhor, dom da fé especial, meu Deus, aquela fé que é muito mais do que apenas crer, mas aquela convicção de que vai dar certo. Se eu pôr a mão, vai prosperar, vai crescer, vai avançar.
Onde eu pôr a mão tem que acontecer, Senhor. Ro carastorou, xerei, querer, derê. Barassorou, corou, bambara lá, serei, querer, dederê, sorou, corou. Braçorou, querer, serei, carastorou, bambara lá, sorou, corou. Pai, eu te entrego a minha vida, Senhor, para que o Senhor faça dela o que o Senhor quiser, meu Deus. Me leve, Senhor, me guie para onde o Senhor quiser, Pai, para que eu faça a tua vontade, meu Deus. Eu declaro, Senhor, intrepidez para que novos ministros, meu Deus, ministros possam se dispor a ir para as cidades do norte de Minas, Senhor. Essa palavra que mudou a minha vida e tem mudado a vida dos meus irmãos tem que chegar em todos os cantos do norte de Minas, Senhor. A tua palavra não chega vazia. Do cará, sorou, querer. Chora, amaralá, sorou, corou, dererê, sorou, corou. Shoba, amaralá, serei, querer, terei, derê, sará, sorou, corou. Maralá, sorou, querer, estourou, mamaralá, sorou, corou, derê, serei. Do cará, estourou, xerei, cará, sorou. Ramambora lá, serei, querer, sorou, derê, rebá. Tocou, sorou, mamaralá, serei, querer, estourou. Doramaralá, sorou, corou, serei, derê, derá, sorou. Rá, sorou, querer, terei, derê, sorou. Corou, sorou, serei, seja o Senhor, Domaralá, sorou, corou, sorou, corou, mamaralá. Domar, sorou, querer, sorou, mamaralá, sorou. Que estourou, mamaralá, sorou, sorou, Domaralá, sorou, querer, seja o Senhor, sorou, corou, corou, recebe, gente. Recebe, porque senão vai voltar pra mim. Domaralá, sorou, corou, sorou, querer, mamaralá, sorou. Seja o Senhor, força, intrepidez, força pra avançar com a palavra, força pra ser curado, força pra levantar da grama, força pra levantar o ministério, prosperidade na igreja do Senhor. Oh, carastorou, querer, ora, bastorou, corou, querer, oh, carastorou, Babaralá, sorou, querer, ora, baralá, sorou, caramba, baralá, oh, caramba, sorou, querer, babaralá, sorou, corou, seja oh, babaralá, sorou, querer, caramba, baralá, oh, babaralá, sorou, querer, babaralá, sorou, basore, que sorou. Nada se Aleluia! para ti. Aleluia! Jesus, tu és o centro. Sabe, gente, eu já falei isso outra vez e eu vi isso, um pregador pregar isso, e isso me empolgou demais. Espero que te empolgue também. Eu não estou falando no âmbito de emoção. Eu não quero que você se mova porque você está emocionado. Eu quero que você tome uma decisão de se mover no estranho para alcançar o âmbito espiritual. Toda vez que um exército sai para a guerra, quem dita o ritmo do que o exército anda é o tambor. E à medida que ele avança, o exército sabe que está na hora de correr. Vai chegar a hora do confronto. Você vai ter mais uma oportunidade de se mover, sabe? Eu estava na reunião de pastor essa semana, na segunda-feira. Eles não contou a história. Disse que o pastor falou assim, ó, chega o rei da bateria, se quebrar eu pago. Não é para quebrar não. Mas você tem a oportunidade. Eu não quero que seja de forma emocionada. Não precisa. Não precisa provar para mim que eu não valo nada. Mas o Espírito Santo tem uma expectativa, sabe? Porque se Deus marcou o encontro, Ele quer te ver. Da parte de Deus, toda oração tem resposta.
Da parte de Deus, não existe um culto onde você sai sem levar o que você veio buscar. Ele está lá pronto. A Bíblia fala que Deus coloca uma mesa, um banquete. E aí você está achando que é um rodízio. É no âmbito espiritual. Da parte de Deus, o que você veio buscar está aqui. Só que você precisa encontrar com Ele. Eu não sei qual que é a sua necessidade. Eu não sei. Eu sei qual que é a minha. Eu sei a de Gabs também. E eu vou me mover. Não porque eu estou emocionado. Porque o Senhor Deus falou que se eu me mover, Ele já está me esperando. E Deus não mente. Amém? Vocês estão ligados? Então vamos lá. Ora em línguas. Dorabastorou, queres, tere, tere, rebastorou. Chorou, mabará. Nada se compara a ti. Dorabassore, castorou, serei, carastorou, derere, sou. Xere, carabastorou, querer, dere, carastorou. Chora, baralastorou, querer, serei, sarabambaralastorou. Chora, bastorou, querer, sarabambaralastorou, querer, xere, debe. Nastorou, corou, serei, nastorou, Nada se Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. E em meu coração, Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Em meu coração, Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. E em meu coração, Cristo seja o centro. Seja o centro de todo meu ser, mostre quem tu és. Nada mais importa. Aleluia, Senhor. Nada se compara. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Jesus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é fiel, Pai. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por nos esperar, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu declaro, Senhor, essa palavra dando sementes a 30, 60 e 100 por 1, meu Deus. Eu tenho convicção, Pai, de que eu não seria nada sem o Senhor. Tenho convicção, meu Deus, que o Senhor tem usado a vida de outros homens para me alcançar. Eu sou grato pela vida do pastor Paulo, Senhor, por ter trago essa visão junto com toda a sua diretoria. Mas eu sou grato pela vida de Rodrigo Tanaka, Senhor. Ah, Pai, o Senhor tem dado o dom da fé especial para aquele cara, porque crer na gente é fé, Pai. Declaro sobre a vida da família dele, Senhor, proteção, meu Deus. Proteção divina, Senhor. Proteção sobre Lucas e sobre Cauã, Senhor. Que eles possam ter a mente blindada, Senhor, para que Satanás não consiga, Senhor, influenciar eles em nada. Eu oro pelo ministério de Giovana, Senhor. Cada vez mais as mulheres possam se inspirar, Senhor, não só no comportamento moral,
mas de como ela se move no Espírito, Senhor. De como ela se move por trás das cortinas, Senhor. Por como ela se move para ajudar, para acolher, Senhor. Eu declaro sobre a vida dela prosperidade e proteção, Senhor. Pai, eu oro pela vida de Rodrigo, Senhor, para que a visão nunca se afaste, meu Deus. Para que ele continue sendo, meu Deus, detentor não só de uma visão empreendedora, mas da visão de cuidar de gente. Eu sou grato, Senhor, pela vida do pastor Márcio de Jacques, Senhor. Porque sem o suporte deles, pastor Paulo e Nath teriam muito mais dificuldade. Eu oro e declaro sobre a vida deles, Senhor, proteção, prosperidade, paz, Senhor, tranquilidade, o crescimento físico e espiritual de Estela, Senhor. Para que ela possa dar todos os frutos que o Senhor tem expectativa na vida dela. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Deus é bom, amém? Recebeu uma palavra maravilhosa essa noite? Glória a Deus. Sabe, o primeiro passo para você viver essa vida pela fé mesmo em Deus, essa vida onde você sai de uma frieza, de um lugar natural e vem viver mesmo sobrenatural, que Deus